Vamos iniciar então o nosso tema 3. E o nosso tema 3 nos traz um assunto também muito importante, que vem falar sobre os veículos de transporte de carga. Tá? A gente sabe que a matriz de transporte no Brasil ela é eminentemente de carga, né? Ela é eminentemente rodoviária, né? Ela é eminentemente transportada pelas vias terrestres, pelos veículos de carga. Tá? E também são esses veículos de carga aí os maiores, talvez, causadores de acidentes de trânsito graves aí que acontecem nas nossas rodovias, né? Geralmente os veículos de carga, até pelas dimensões, pela massa que eles transportam e que eles mesmos possuem, são acidentes graves aí que ocorrem quando envolve um veículo de grande porte desse, um veículo de carga. Então é um veículo que também precisa ser fiscalizado, é um veículo que também precisa de equipamentos de segurança e de proteção, e que o agente de trânsito, o policial militar, deve estar apto, ter conhecimento e estar apto para fiscalizar esses veículos. E essa fiscalização é muito importante, como eu falei, principalmente na questão da redução dos acidentes de trânsito e também na diminuição aí, principalmente dos acidentes graves aí, que causam mortes e ferimentos nas pessoas. Tá? Então, primeiro, iniciando a nossa aula, pessoal, eu quero transmitir um conceito para vocês que muitas vezes a gente escuta falar, a gente ouve, né? Talvez imagine do que se trata, mas não tem esse conhecimento massificado, ele firmado na nossa mente. Então, o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês e que trata de veículos de carga é o conceito de carga a granel. Tá? Então, o que é uma carga a granel, pessoal? É o produto que é transportado sem embalagem. Tá? Ele é contido apenas pela própria estrutura do veículo que o transporta. Tá? Então, a carga ela é acondicionada dentro da carroceria do veículo, do espaço destinado do veículo ao transporte daquela carga. Tá? Então não há qualquer tipo de embalagem, recipiente ou qualquer outro tipo de equipamento que proteja essa carga. A carga ela é acondicionada diretamente na carroceria do veículo. E dessa forma a gente tem o conceito de carga a granel, que é essa que é limitada pela própria carroceria do veículo. E aí nós temos dentro da carga a granel, né, pessoal, o granel sólido e o granel líquido, né? O granel líquido, a forma mais comum de transporte aí que vocês conhecem, são os caminhões tanque, né? Então nós temos lá os caminhões tanque, os reboques e semi-reboques de carroceria tipo tanque, eles também fazem o transporte dessa carga a granel, porque a carga que está sendo transportada ela é acondicionada diretamente pelas paredes do próprio tanque, da própria carroceria do veículo. Assim como também nós temos os sólidos a granel, que também são acondicionados, limitados pela própria carroceria do veículo que os transporta. E aí, de forma antagônica, né, nós temos a carga embalada ou fracionada, né? A gente usa as duas expressões para se referir. E é a carga, né, que ela é manuseada juntamente com o seu recipiente. Então é uma carga que ela é embalada num equipamento próprio para a embalagem dela, e esta embalagem é acondicionada no compartimento de carga do veículo. Tá? Então a carga vai embalada numa embalagem própria, pode ser um galão, se for para líquido, pode ser uma caixa, pode ser um saco plástico. Tá? Então a carga é acondicionada em um recipiente, e este recipiente é colocado, né, acondicionado no veículo. Tá? A diferença então seria, para nós elencarmos, aí, vamos citar o exemplo do álcool. Né? O álcool etílico ele pode ser acondicionado em tanque ou pode ser acondicionado naquelas garrafinhas que a gente compra no mercado ou em galões. Né? Outro exemplo aí é questão sólido, né? A areia ou a brita ela pode ser acondicionada diretamente na carroceria do veículo que a transporta, mas também pode estar acondicionado em sacos. Né? Então pode ter saco de areia lá, às vezes tem saco de cal, de cimento, também há sacos de areia, e quando ela é transportada dentro de sacos,
a areia é uma carga embalada. Quando ela é transportada condicionada direto na carroceria do veículo, é uma carga a granel, né? A gente fala que é sólido a granel ou um líquido a granel. Aí nós temos o conceito do expedidor, né? Para o transporte de carga, este expedidor vai ser a pessoa, organização, empresa ou até mesmo governo que prepara a expedição para o transporte, que prepara uma carga para que ela seja transportada, né? Em suma, é ele que emite o documento fiscal, tá? desse veículo que vai regulamentar, que vai autorizar o transporte desta carga. Tá? Então pode ser o documento, pode ser uma nota fiscal, pode ser um manifesto de carga, pode ser um conhecimento de carga, né? São vários tipos de documento para transporte de carga, dependendo de for uma nota fiscal, é porque é uma relação comercial, pode ser um manifesto de carga ou um conhecimento de carga, quando a carga for transportada para o mesmo proprietário, né? Então a carga vai deslocar de uma matriz para uma filial no mesmo proprietário, então seria apenas necessário um manifesto de carga, não haveria nota fiscal, porque a carga não muda de dono, né? Então não haveria um documento fiscal para relação comercial. Tá? Então essa é a questão do expedidor, é aquela pessoa que prepara o documento para o documento e a carga para o transporte. O transportador já é qualquer pessoa, organização ou governo que efetua o transporte. Tá? Então o transportador é que é o responsável por conduzir esse veículo do local de saída, do local de origem dele, até o local de destino, até o destinatário deste produto. Então, nós temos graficamente ali, né, vamos dizer, nas imagens ali, o embarcador, o transportador, que faz o transporte dessa carga até o seu destino final. Nós temos outro conceito aqui que também nós vamos estudar no transporte de carga, que é o container, né? Então, um container ou contentor, né, em português, é um equipamento utilizado para transporte de carga e é uma grande caixa de metal, né, que é utilizada, né, geralmente em grandes dimensões, destinada a condicionamento e transporte de cargas em navios e trens. Tá? Então, o container ele foi inventado na Alemanha, pessoal, de forma a padronizar o transporte de carga. Tá? Então o container tem alguns tamanhos padronizados, né? 20 pés, 40 pés, e esse container padronizado ele tem exatamente o mesmo tamanho no mundo inteiro. Então ele é utilizado de forma padronizada no mundo inteiro e facilita o transporte de carga de forma global. Né? Então o container ele sai de um país da Ásia, é carregado num navio, o navio descarrega no porto, coloca ele no trem, o trem ele percorre mais uma distância, do trem ele vai para o caminhão, e todos estes veículos utilizados no transporte já têm as travas de segurança e o local de acondicionamento desse container padronizado, porque é um dispositivo de transporte que há um padrão de dimensão, de tamanho e de ancoragem. Tá? Então o container ele é ancorado no veículo de transporte, seja ele um navio, um trem ou até mesmo um caminhão. Tá? E esse tamanho padrão é que dá essa mobilidade dele de circular o mundo inteiro, porque todos estão adequadamente preparados para receber o container em virtude da padronização do seu tamanho. Aí voltamos para o CTB, pessoal. No CTB, ele nos traz o seguinte no artigo 102. O veículo de carga deverá estar devidamente equipado quando transitar, de modo a evitar o derramamento da carga sobre a via. E dá ao CONTRAN, né, a autorização para fixar os requisitos mínimos e a forma de proteção dessas cargas, de acordo, obviamente, com a natureza da carga. Então, cada tipo de carga haverá uma regulamentação para o seu transporte, com os requisitos obrigatórios de proteção e de segurança. Nós temos, por exemplo, né, como um exemplo de carga, a resolução de regulamentação para o transporte de carga, a resolução 812, que justamente estabelece os requisitos de segurança para transporte dos containers. Né? E os containers podem circular, os veículos, aliás, vão circular em via pública transportando os containers, os veículos ou a combinação de veículos, obviamente, em veículos especialmente fabricados ou adaptados para esse tipo de transporte.
Tá? Então não é qualquer veículo, qualquer tipo de veículo que pode circular transportando um container. Os veículos para transporte de container possuem alguns equipamentos específicos e obrigatórios para o transporte de container. Então o container sendo transportado em um veículo que não está devidamente adaptado para esse transporte, cabe infração de trânsito. Tá? E aí nós temos aí o conceito de container, né? Nós já vimos uma parte desse conceito, outra parte eu já transmiti para vocês. Então, é um equipamento veicular removível destinado ao condicionamento de carga, é um recipiente construído em matéria resistente, geralmente aço, tá? Com as dimensões de encaixe e de fixação padronizadas. Tá? Então, em qualquer lugar do mundo, os dispositivos de ancoragem do container terão as mesmas distâncias, as mesmas dimensões. E aí estão os veículos do tipo porta-container, pessoal. Então, o veículo para transporte de container, inclusive consta na documentação do veículo, né, que o veículo ou ele é fabricado para transporte de container, originalmente ele já sai da fábrica com os dispositivos para porta-container, ou ele pode ser adaptado para o transporte de container. Então nós temos o chassi porta-container, a prancha porta-container e a carroceria porta-container. Tá? Inclusive essas denominações inclusive constam nos documentos do veículo. Por que esse veículo para transporte de container é específico, pessoal? Porque há no porta-container um equipamento obrigatório chamado DIF, dispositivo de fixação de container, né? Obviamente a frase está em inglês, a abreviatura do termo em inglês, que nada mais é do que uma trava giratória destinada a fixar o container no veículo que eu está transportando. Tá? O VPC aqui se trata do veículo porta-container. Tá? Então esse dispositivo, que é conhecido como DIF, tá? Ele traz um formato, uma dimensão e um padrão, tá? Que ele se encaixa nos cantos do container e através de um movimento giratório ele trava o container no veículo que o está transportando. Então aqui nós temos esse dispositivo no canto do container, né, que é o receptáculo, existente então em todos os containers, destinado a receber o pino giratório do DIF, garantindo aí o travamento do container ao veículo, a ancoragem do container ao veículo. Tá? Então eles são equipamentos obrigatórios, tá? Nos veículos porta-container. Tá? Então a existência desses DIFs, tá, é obrigatória nos veículos porta-container. Tá? Os veículos porta-container, tá? Então ou o veículo é fabricado como sendo porta-container ou ele é adaptado para transporte de container. Então toda vez que ele é adaptado para esse transporte, ele tem que passar por uma inspeção técnica veicular, tá? Que vai garantir que os equipamentos estão dentro das normas de segurança exigidas, tá? E vai constar lá o CSV no campo de observações lá do veículo, seja ele um caminhão ou um semi-reboque ou um reboque para transporte de container. Então ele vai passar por essa inspeção de verificação de segurança no caso dessas adaptações. E quando ele sofre essa inspeção de segurança, então quando ele é comprado, ele já vem com essa inspeção realizada. Quando ele é adaptado, o proprietário tem que realizar essa inspeção. E quando ele faz essa inspeção, a entidade que realizou essa inspeção, a instituição técnica que realizou essa inspeção, ele vai afixar uma plaqueta ou um selo indelével, né, obviamente indestrutível, né, no caso ali para tentativa de remoção, de um certificado do fabricante ou do adaptador creditado pelo Inmetro. Tá? Então nós temos aí um modelo que é trazido pela resolução e temos uma imagem aí de uma plaqueta de um porta-container, tá? Devidamente homologado aí por uma instituição credenciada do Inmetro. Tá? Então esse é o modelo de plaqueta que a gente vai encontrar nos veículos porta-container. Tá? Quem tiver a oportunidade de trabalhar aí em regiões portuárias, pessoal, cito aí Itajaí, Navegantes,
Joinville, São Francisco do Sul, Itapoá, ou até mesmo no sul do estado, ali, região de Imbituba, tá? Vocês vão ver muitos veículos porta-container, muitos mesmo, tá? E infelizmente há um desconhecimento generalizado aí dos agentes de trânsito, dos policiais militares com relação à fiscalização desse veículo, e a gente vê, e vocês me desmintam se eu estiver errado, quem já transitou aí por essas regiões, veículos em péssimo estado, não é nem ruim, é péssimo estado, circulando com containers montados, acoplados ali irregularmente sobre suas carrocerias, e todos aí, acredito que a maioria também já ouviu falar de algum acidente no qual o container veio a tombar, né, e causando às vezes até ferimentos ou morte em pessoas, tá? Então é um tipo de carga muito complicado de se transportar, tem que ter os dispositivos de segurança e esses dispositivos devem ser fiscalizados, tá, pessoal? Então o veículo porta-container, quando ele ultrapassa as dimensões permitidas lá pela resolução 210, que limita as dimensões dos veículos, ele necessita de uma autorização especial para transporte, tá? Então toda vez que o container ele excede a dimensão do veículo, geralmente, normalmente, na maioria dos casos, o container excede a altura, tá? Tem dois modelos patronizados de container, tem um container que é chamado de container high. Esse container high, geralmente ele ultrapassa o limite de altura permitido para a circulação de veículos, que é 4,40, 4,40 metros. Então, para a circulação com esse container do tipo high, é necessário uma autorização especial de trânsito do órgão com circunscrição sobre a via. Então, inclusive, autorização do município se o veículo estiver transitando aí por vias municipais. Aí nós temos um exemplo aí, pessoal, de uma autorização especial de trânsito concedida pela Secretaria de Infraestrutura, né, para a circulação de um container aí em rodovias estaduais, tá? Então, um exemplo aí desse veículo porta-container tem que possuir uma autorização, é um papel mesmo, assim, ele vai te apresentar um papel que é de porte obrigatório, esse papel. Nesse papel vai ter todas as informações do veículo transportador, do container, né? E aí ali vocês vão poder efetuar a fiscalização, obviamente comparando o que está escrito no papel com o que está na frente de vocês ali durante a abordagem, tá? E também a circulação de veículos em porta-container, ela está limitada aí do amanhecer ao pôr do sol, com a velocidade máxima permitida aí de 80 km por hora, tá? O trânsito noturno aí dos veículos porta-container, ele só vai poder ocorrer, pessoal, se os porta-container tiver uma dimensão de comprimento reduzido, tá? Então, os porta-containers entre 18,80 metros e 21 metros podem circular no período noturno nas rodovias de pista dupla, duplo sentido de circulação, tá? E dotadas de elementos separadores que possuam duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido, tá? Então os containers aí que tem uma dimensão excedente, eles vão somente poder circular no período noturno, tá? Em rodovias de pista dupla, tá? Então aí estão as dimensões dos containers, né, pessoal, padronizados, containers ali de 40 e de 20 pés, tá? Então há um comprimento desses equipamentos padronizados aí no mundo inteiro, tá? Então nós temos aí esse padrão de container aí utilizado, o padrão de 40 pés e o de 20 pés. Tá? E com relação aos tipos de container, nós temos aí o dry box, que é utilizado para carga seca, tá? Então é o ideal para transportar aí madeira, utensílios, cargas paletizadas, né, que são montadas sobre aqueles pallets, caixas, material de construção, outro tipo de situação aí parecida com esses materiais. Aí nós temos o container high, que é esse que eu falei para vocês, né? Ele tem um excesso de altura, esse container é um pouco mais alto que o modelo anterior, tá? E é indicado para fazer transporte de grandes quantidades de mercadoria e também é indicado aí para algumas mercadorias que não cabem, né? Projetos aí indivisíveis que não cabem no formato do container padrão, tá? Então aí nós temos aí a diferença, né, como eu falei para vocês, o container dry, né, para carga seca, e o high,
que ele tem ali, como vocês podem ver, um excesso de altura, tá? E esse container high é que geralmente excede o limite de altura de 4,40 em via terrestre. Tá? Por característica, inclusive por normatização internacional, o container high, pessoal, ele tem esses retrorefletivos vermelho e amarelo aqui na parte superior do container, tá? Além do alerta aqui, né? Há um alerta também padronizado que o container tem um excesso de altura. Aí, para a circulação desses container high, obrigatoriamente tem que ter AET. Tá? O container dry, aí, nessas dimensões padrão, ele pode há a possibilidade de circulação sem o excesso de limites de altura, comprimento do veículo. Também há o container graneleiro para transporte de grãos, o container flat rack, que a gente chama ali, que é o container aberto, né? Transporte de cargas de grande dimensão. Esse tipo de container, pessoal, por exemplo, né, ele não tem teto nem lateral, mas quem já viu, ele é muito utilizado para transporte de carrocerias de ônibus, tá? Então, quem mora ou circula ali entre Joinville, onde tinha a antiga Buscar, e Itajaí, onde essas carrocerias eram transportadas aí para outros países, essas carrocerias iam ancoradas nesses containers flat rack. Também há os containers tanque, né, para transporte tanto de carga líquida e também de produtos químicos, né, e aí incluindo inclusive os produtos perigosos. Container ventilado, né, ele é muito semelhante ao dry ali, mas possui uma ventilação de entrada e saída de ar na sua estrutura. O container open top, tá, é um container que ele tem a parte superior aberta, então ele é ao ar livre, vamos dizer assim, tá? E ele também possibilita o carregamento aí pela traseira do container, tá? Mas ele não há teto nesse container. Container plataforma, tá? Também é utilizado para transporte de cargas aí, que excedem às vezes algumas dimensões que não cabem no container dry, tá? Então também há esse tipo de container. Container refrigerado, né? Então muito comum ali na região de Itajaí, ali, principalmente utilizado pela agroindústria nossa, do nosso oeste, aí, quando há exportação de carga da nossa agroindústria, é utilizado aí esses containers refrigerados. Aí, quem transita pela 282 e pela 470 vê muito esses containers aí, principalmente na 282 lá na parte do meio oeste e oeste, e na 470 aqui no Vale do Itajaí vê muita circulação desses containers aí transportando os nossos produtos aí oriundos da agroindústria. O open side, então, é um container que abre pelas laterais, né? A porta dele de acesso ao compartimento interno é pela lateral, tá? E aí nós temos que verificar na documentação desses veículos porta-containers, né? Se eles são fabricados ou adaptados, eles devem possuir a seguinte informação no campo específico do CRLV: chassi container ou container carroceria aberta, né? Ou prancha container, tá? Somente estes tipos de veículo podem transportar containers, tá? Então, às vezes a gente verifica aí containers acondicionados sobre veículo carroceria aberta e esse transporte configura-se de irregular, tá? Então, não pode ser transportado um container em um veículo que não seja especificamente adaptado para esse transporte. Então nós temos um exemplo aí de um reboque, né, que estava transportando um container de forma irregular porque não havia as devidas informações no documento do veículo. E aí nós temos também um exemplo de um veículo regularizado, né? Então nós temos aí também um reboque, tá? E ali no documento do veículo tem lá o veículo porta-container, tá? Obviamente vem abreviadas essas informações, mas está lá o semi-reboque porta-container. Inclusive lá embaixo vocês vão verificar que há o CSV, né? Como eu falei para vocês, a inspeção técnica necessária para esse veículo, consta lá o CSV lá no campo de observação deste veículo. O que caracteriza, né? Eu mostrei para vocês ali um veículo que estava transportando um container, né, de forma irregular. Então o veículo não possuía
a informação de ser um veículo adaptado para o transporte de container e qual configuração que seria a infração cometida, seria quando existirem as adaptações para o transporte de container. Então lá naquela carroceria existia os DIFs obrigatórios, lá os dispositivos de fixação do container obrigatório, mas no documento não havia essa informação, então ele fez a alteração de característica para transporte de container, mas não regularizou. Se ele não regularizou, a infração é do artigo 237, tá? Conduzir o veículo com característica alterada. Tá? Também há outros tipos de infração com base no transporte de container, pessoal, relativas ao 239. Né? Então, quando existirem adaptações para o transporte de container e for constatada a ausência de um ou mais DIF. Tá? Então, houve alguma adaptação, mas um DIF daqueles ou está faltando ou está quebrado. Tá? Quando existirem DIF, porém, um ou mais dispositivo não estiver travado no canto do container, também cabe infração 239. Quando não existirem adaptações e o veículo estiver transportando o container. Então, se existirem adaptações e não estiver no documento, é 237. Quando não existir adaptação, o container foi acondicionado solto sobre a carroceria do veículo, né? Não havia os DIFs obrigatórios, tá? Também é infração do 239. E quando os DIFs apresentarem folgas de acordo com o previsto na regulamentação metrológica, então ou ele estiver ineficiente ou inoperante, também vai ser infração 239, mas daí não mais o desdobramento sem o equipamento obrigatório, mas equipamento obrigatório ineficiente e inoperante. 234, tá? Quando a combinação formada por caminhão, trator e semi-reboque transitar com mais de 18 metros e 60 centímetros, né? Então, se o veículo porta-container exceder os limites de comprimento previstos, tá? Ele vai ser autuado no artigo 2314, tá? Transitar com o veículo com as suas dimensões superiores ao estabelecido legalmente, sem autorização. Tá? 237, quando for constatada a ausência de plaqueta ou selo de identificação de certificação do fabricante ou adaptador acreditado pelo Inmetro na estrutura do VPC. Tá? Então, quando você abordar um porta-container desse, pessoal, e você não verificar a existência da plaqueta ou de um selo indestrutível com aquelas informações lá conforme o slide que eu mostrei para vocês, a infração prevista é do artigo 237. Tá? Transitar com o veículo em desacordo ou com falta de inscrição necessárias à sua identificação quando obrigatórias pela legislação. Aí nós temos outras infrações também, tá? Por exemplo, quando o veículo transportador de container estiver com as dimensões superiores e ele possui a ET necessária, como nós vimos lá, o container high, ele tem que ter uma ET para circulação, ele possui a ET, mas não porta esse documento no veículo, tá? Aí conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório. Tá? Como eu falei para vocês, a ET é de porte obrigatório nos veículos de carga que excedem as dimensões, sejam elas de comprimento, altura, largura ou com excesso de peso. O 2316, pessoal, aí é vinculado iminentemente à ET. Então, quando o veículo e a carga estiverem com suas dimensões superiores aos estabelecidos, porém apresentam informações divergentes à ET, tá, pessoal? A emissão de AET ela tem taxas, né, pessoal? E essas taxas demandam do peso, do comprimento, da largura, da dimensão do veículo para quais elas são concedidas. E às vezes os espertinhos eles solicitam a AET, pedem a AET para um veículo menor ou para uma carga menor do que eles realmente vão transportar para pagar menos. E aí quando essas informações que estão na ET, é obrigatório ter a ET. Então ele aborda e te entrega uma ET. Só que aquela ET, ela não confere as informações nela, não confere com o veículo abordado. Tá? Há a previsão de uma CMT e a outra. Há a previsão de um PBT na ET e na frente de vocês está outra. Então quando houver essa divergência de informações, tá? A infração do artigo 2316. Tá? E outra configuração dessa infração é quando essa AET estiver vencida. Tá? Então, a AET é concedida pelo órgão
com circunscrição sobre a via por um período de tempo, tá? Pode ser por viagem, por um mês, por 3 meses, por 6 meses ou até mesmo por um ano, até a previsão de ter com validade para um ano, mas ela está vencida. Tá? Então também cabe infração de trânsito aí do artigo 2316. Tá? Então nós temos aí como exemplo, pessoal, alguns acidentes aí com container. Tá? Então o proprietário de veículo de que trata esta resolução aí de transporte container é responsável pelos danos, né? Nem precisaria dizer isso, já lá o parágrafo 3º do artigo 1º do CTB já fala isso, mas a gente nota facilmente quando o container está devidamente ancorado à estrutura do veículo e quando não está, tá? Quando ele está devidamente ancorado, pessoal, é essa situação do bem preso, né? Então a gente verifica que o veículo ele tomba junto com o container devido às estruturas de ancoragem. E quando ele está solto, o container cai da estrutura do veículo e o veículo permanece aí na posição de circulação. Tá?